Então eu trago agora e passo a palavra para o André Sapucaia e deixo para que você faça a sua apresentação, a sua introdução, e logo depois eu volto para chamar a palavra ao Rodrigo. Então, André, está contigo. Boa tarde, Hugo. Obrigado aí mais uma vez. Aproveitar aí para agradecer o convite, né, a participação aí desse painel. Uma satisfação poder estar compartilhando um pouquinho da experiência, um pouquinho aí do nosso conhecimento sobre um tema tão importante. Bom, eu sou gerente de tecnologia multiplataforma aqui no Grupo Record. Tenho aproximadamente 10 anos aqui de casa, trabalhando diretamente no ramo de entretenimento, na entrega de conteúdo, né? Principalmente na parte de gerenciamento, administração e estratégia de infraestrutura da nossa esteira de desenvolvimento. Também sou gerente aqui de tecnologia, fazendo a gestão da nossa fábrica de software interna, onde a gente internamente faz aí todo o desenvolvimento de entrega, principalmente do nosso conteúdo digital. Vou começar um pouquinho aqui sobre a apresentação, falando um pouquinho sobre CDN. Tive a responsabilidade de trazer uma introdução rápida, né, sobre o que é CDN, para poder contextualizar principalmente aí os participantes que não estão tão acostumados com o conteúdo. Vou passar aqui rapidamente por essa agenda, falando um pouquinho do que é uma infraestrutura tradicional sem CDN, o que é uma CDN, como que a gente utiliza a CDN aqui dentro do Grupo Record. Tá? Falar um pouquinho também sobre alguns recursos adicionais que são incrementados à nossa CDN e também sobre prospecção. Bom, começando pela introdução, né, para abrir aí o nosso papo, a gente vai ter aí no decorrer do painel os outros aí participantes também entrando mais a fundo, principalmente nas questões mais técnicas. Eu vou abordar aqui um pouquinho de forma introdutória os aspectos de conhecimento básico em relação a uma estrutura de CDN. Antes de falar da CDN, eu acho que é muito importante a gente falar de uma estrutura tradicional, né, de quando a gente não tem uma CDN, aonde eu ilustrei por esse fluxograma bem simples, onde o usuário, ao acessar esse conteúdo, ele vai diretamente até o servidor. Tá? Seja ele carregando aí uma página web que tenha conteúdo com imagem, seja um artigo, um vídeo. Nessa ilustração de uma infraestrutura tradicional, ele vai diretamente até o servidor. E existem alguns desafios nessa estrutura, porque pensando principalmente em picos de acesso ou em situações em que há aí um grande volume, né, de acesso àquele determinado conteúdo, essa estrutura tradicional ela pode ficar indisponível muito fácil, principalmente se ela não for dimensionada da forma correta. Tá? Exatamente por conta dessa necessidade, por conta dessa particularidade, houve-se aí a necessidade de, com a evolução, obviamente, da internet, criar aí novas formas de poder entregar esse conteúdo de uma maneira mais ágil, principalmente, com uma latência menor e, obviamente, elevando aí a experiência de consumo dos usuários. Então, surgiu aí, de forma mais fomentada, a partir ali de mais ou menos 2000, 2004, o nosso conceito de CDN, que é o Content Delivery Network, né, ou rede aí de entrega de conteúdo, onde foi possível evoluir, né, a possibilidade de entrega desse conteúdo. Diferentemente da entrega da arquitetura tradicional que eu mostrei aí no slide anterior, com a CDN é possível utilizar o recurso de cache, que nada mais é do que uma replicação, uma cópia desse conteúdo que fica armazenado diretamente no servidor e distribuir ele de forma aí, propagada entre POPs, né, que são aí os pontos de presença. Esses pontos de presença eles ficam espalhados, dependendo, obviamente, da sua estrutura de CDN ou a qual você utiliza, ele pode estar em um nível global ou até mesmo em um nível aí nacional. A grande estratégia e o grande benefício da utilização da CDN é exatamente você poder ter essa distribuição
dessa réplica, desse conteúdo, o máximo possível para beneficiar a velocidade de entrega dele. Se a gente for só imaginar aí essa nuvenzinha, né, que vem aparecendo aí nesse slide, e entender ela como se fosse um mapa ali do Brasil, a gente entenderia que geograficamente a entrega ela iria ocorrer mais próximo do usuário. Então eu consigo fazer essa cópia desse conteúdo que vai ser entregue para o usuário final, pode ser um vídeo, uma imagem ou algum outro tipo de conteúdo, copiar ele e distribuir geograficamente dentro dessa minha rede de CDN, elevando principalmente a velocidade de entrega. Isso eleva o meu desempenho, né, como eu mencionei, e principalmente eu ganho escalabilidade e uma alta disponibilidade. Como que a gente acaba utilizando a CDN, né, aqui dentro do Grupo Record? Bom, toda a nossa entrega digital, principalmente, é feita através, obviamente, da CDN. Costumamos brincar aí que já é emocionante trabalhar com internet. Só que trabalhar com internet dentro de um grupo de televisão, a emoção fica ainda um pouco mais duplicada, triplicada e assim por diante. Por quê? Na televisão a gente tem um fenômeno, principalmente, que ocorre nos momentos ali de transferência de audiência, onde tem algum tipo de chamada na TV, que pode elevar aquela carga de acesso a zero a um nível exponencial que às vezes a gente nem consegue dimensionar, porque ela vai de acordo com a audiência. No caso de um programa novo, ela pode ser totalmente uma incógnita. Então, é extremamente importante poder contar com uma estrutura de entrega com alta disponibilidade, justamente para a gente poder atender com qualidade e velocidade toda a nossa demanda aí de audiência, principalmente. Então, a gente tem aqui, basicamente, citando, né, as nossas principais plataformas de entrega de conteúdo, primeiramente falando do portal R7, onde a gente tem aqui toda a nossa estrutura de entrega de conteúdo, né, voltada para um portal, bem como também todos os sites relacionados aí ao conteúdo jornalístico ou entretenimento, que ficam também abaixo dessa estrutura do portal. Um conteúdo mais sobre demanda, no caso de vídeos, matérias, obviamente, conforme aí as notícias vão surgindo, então a gente tem aí uma demanda muito importante de se alimentar, com entrega de furos, principalmente de notícias, e temos também entrega de live, né? Em alguns momentos específicos também entregamos ao vivo dentro do portal. Em contrapartida, temos também a nossa plataforma de OTT, que é o Play Plus, onde nós temos também toda a entrega sob demanda do nosso conteúdo, como também conteúdos exclusivos, né? Principalmente correlacionado à Fazenda, que sem dúvidas é o nosso produto de principal intensidade de acesso, eu diria, né? Onde a gente tem ali um volume que eu diria que em termos de porcentagem ele eleva em torno de 60%, às vezes até 70% da audiência no decorrer ali, em comparação ao decorrer do ano. E basicamente utilizamos essas duas plataformas para fazer toda essa entrega desse nosso conteúdo digital, que acho que no geral ele vai ser classificado mais com a parte de vídeos, né? Tanto sob demanda como também streaming, principalmente dentro da plataforma do Play Plus, onde a gente vai ter os canais, os sinais, principalmente falando aí, tanto das nossas principais praças e de diversas outras praças aí em torno do Brasil. Falando também um pouquinho, sobre a nossa CDN, como que a gente entrega todo esse conteúdo. Tá? A nossa utilização de CDN, por uma questão estratégica, é em formato de IaaS, de infraestrutura as a service, no caso. Utilizamos a Akamai como o nosso principal fornecedor atualmente para poder ter uma alta disponibilidade e entregar todo esse conteúdo com qualidade, principalmente baixa latência. Eu trouxe aqui alguns números bem básicos em relação à arquitetura da Akamai, que é atualmente uma das maiores redes de CDN globais
com boa e alta disponibilidade, e trouxe também uma fotografia bem específica em relação ao que é a rede da Akamai dentro do Brasil, com aí aproximadamente 8.300 servidores, 250 POPs e distribuída em 85 cidades aproximadamente. Tá? Atualmente, como eu mencionei, a gente vem utilizando a Akamai, mas está aí no nosso roadmap e em breve a gente vai também estar iniciando aí um projeto de multi-CDN, principalmente pensando na importância da gente ter um ambiente com mais resiliência, principalmente. Né? A CDN, como em si só, ela já tem uma distribuição boa de conteúdo, mas é importante a gente também ter outras possibilidades, né, em caso de problemas, como até, inclusive, a gente teve recentemente, aí com especificamente um ponto da Akamai, que foi aí resolvido instantaneamente. No caso, quero falar também um pouquinho sobre alguns recursos específicos de CDN que a gente também utiliza de forma adicional. Utilizamos também o recurso de Net Storage, que está diretamente integrado à rede da CDN, que permite a gente alocar toda a nossa estrutura, principalmente de vídeo sobre demanda, dentro de uma rede, dentro dessa rede de CDN que está acoplada diretamente com grandes storages distribuídos pela própria Akamai, com alta velocidade e alta disponibilidade. Isso permite que nós armazenemos esses vídeos mais próximo também, fisicamente falando, dos usuários. Né? Todo o nosso ambiente ele é em cloud, mas a gente consegue distribuir isso de uma forma mais homogênea. Também quero falar um pouquinho sobre esse recurso de segurança que é extremamente importante, que a gente também agregou na nossa estrutura de CDN, que é o WAF, onde nós conseguimos implementar todas as características de um firewall juntamente com a nossa rede de CDN, nos precavendo principalmente em relação a ataques de DDoS e também protegendo aplicações e APIs. Estamos num processo de implementação desse serviço de segurança que é extremamente importante e que a gente acredita que vai elevar substancialmente a qualidade também de entrega e de segurança, obviamente, do nosso ambiente. Para finalizar, eu queria pontuar também aqui rapidinho, né, em relação à evolução da CDN, nós temos aqui uma característica também muito interessante que recentemente foi disponibilizada e que a gente também tem aí planos de iniciar brevemente alguns trabalhos a respeito, que é o conceito de serverless na CDN. Além da gente poder utilizar a CDN para agilizar essa entrega de conteúdo de forma mais rápida e mais prática, a gente também poder utilizar o conceito de Edge Computer com processamento direto na borda de CDN. Isso agiliza principalmente a entrega também de conteúdo dinâmico, principalmente, ou o processamento de JavaScript com algumas funcionalidades específicas que, ao invés da gente ter que ir até o back-end, até o data center, executar essa instrução e ter um retorno pela própria borda, a gente vai poder também ter essa execução de forma muito mais prática, podendo elevar principalmente a qualidade de geoprocessamento, geolocalização, serviços de autocomplementar e, obviamente, elevar a arquitetura das aplicações em microserviços que poderão ser desenvolvidas se utilizando aí dessa característica. Então, basicamente, são os 3 pontos aqui principais que eu queria apresentar em relação à nossa estrutura de CDN, e junto também com essa introdução básica aí, sobre o conceito de CDN. A partir desse momento, eu libero aí para os nossos amigos poderem dar continuidade. Obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição, pessoal.